Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Nesta edição, vamos tratar do comportamento da mídia no segundo turno das eleições presidenciais, a partir do ponto de vista de observadores externos. Para isso, convidamos os correspondentes estrangeiros, Jens Grusing, da revista alemã Der Spiegel, Marie Nodacher, da rádio francesa RTL, Todd Benson, da agência Reuters. Veja agora quem se destacou na mídia esta semana. Quando o jornalista desvenda a verdade com imparcialidade e consciência, ele não precisa preocupar-se com as consequências. Quem disse isso foi um dos maiores ases do jornalismo americano na segunda metade do século passado, Ben Bradlee, falecido na semana passada aos 93 anos. Talvez a menos celebrada, porém a mais importante figura do escândalo Watergate, denunciado pelo Washington Post, obrigou o presidente Nixon a renunciar em 1974. Bradlee simboliza a era de ouro do jornalismo independente. Antes do caso Watergate, enfrentou o governo publicando os supersecretos papéis do Pentágono sobre a Guerra do Vietnã. Liberal na ação e desengajado na retórica, era adorado pelos repórteres que tratavam com maior rigor e também queridíssimo dos donos do jornal, que converteu num dos mais prestigiados do país. Comportava-se como um lorde, mas na redação expressava-se como um moleque desbocado. Foi uma das últimas lendas do jornalismo romântico, que na era das redes sociais seria um meteoro fugaz e efêmero. Você já pode participar do debate ao vivo com a sua pergunta através das nossas redes sociais no site do Observatório da Imprensa. Foi irresponsável a denúncia da revista Veja, publicada na última sexta, 2 dias antes do segundo turno das presidenciais. A informação de que a presidente candidata, hoje reeleita, Dilma Rousseff, e o ex-presidente Lula sabiam das malfeitorias que ocorriam na Petrobras era suposição, mera hipótese sem qualquer sustentação factual. O único dado comprobatório relacionava-se com um fato notório. Naqueles dias, o doleiro Alberto Youssef continuava o seu depoimento sigiloso perante o juiz, procuradores do Ministério Público e delegados da Polícia Federal. O resto da denúncia da revista está sob suspeição até que a íntegra da delação seja conhecida. Esta premissa é elementar, básica, jornalística e jurídica. Mas a questão, infelizmente, não se resume a ela. Há 4 semanas, preocupado com a inédita exacerbação da disputa eleitoral, este Observatório da Imprensa resolveu encarar uma questão que parecia não estar nas cogitações da imprensa. Ouvimos o presidente do TSE, ministro José Antônio Dias Toffoli, 2 jornalistas, um cientista político, todos com larga experiência, que pareceram menos preocupados com a batalha campal, que se desenrolava nos debates televisivos, na propaganda eleitoral gratuita, nas redes sociais, na blogosfera, nas casas, no trabalho e na rua. Na mesma ocasião, aventamos a hipótese de que o Instituto da Reeleição poderia ser o alimentador desses excessos, tanto assim que, desde a adoção da elegibilidade de um presidente para novo mandato, pela primeira vez ela foi questionada. O TSE acabou aderindo à preocupação manifestada por este observatório e, nos últimos dias, puniu alguns excessos do Vale Tudo e até convocou representantes dos 2 partidos que se confrontavam para desativar a tensão. O apelo funcionou no último debate,
mas a estratégia da desconstrução sistemática contagiou decisivamente não apenas o processo eleitoral, mas também o nosso modo de conviver. O outro passou a ser um inimigo, e isto pode deixar marcas indeléveis numa sociedade. O Vale Tudo estimulou a revista Veja a fazer o que tem feito desde a deposição de Collor de Mello: acusar sem provar. A infração do semanário foi tão visível, mas tão visível, que desta vez o resto da mídia foi muito mais relutante em acompanhá-la. Não se justificam, portanto, as provocações para colocar a imprensa no ringue político e no banco dos réus. A decisão do TSE exigindo do semanário pronto direito de resposta não foi contestada, é legítima. Porém, foi considerada abusiva a proibição imposta à editora Abril de fazer propaganda da sua edição. Neste momento, estamos da rara oportunidade de atender ao clamor universal por mudanças. Tudo nos empurra para avanços e para aproximações. No caso da imprensa, a mudança depende de um tripé muito simples, porém fundamental: pluralismo, transparência e respeito à Constituição. Marcada por reviravoltas, ofensas e disputas voto a voto, a eleição 2014 teve a mídia como protagonista de vários embates. Foi uma das campanhas mais acirradas desde a redemocratização. A polarização não ficou restrita às estratégias de marketing e contaminou a sociedade. Eleitores se desentenderam nas ruas e nas redes sociais. Em seu primeiro discurso após a reeleição, a presidente Dilma Rousseff ressaltou que a reforma política será prioridade e pontuou que o país não está dividido. Não acredito que essas eleições tenham dividido o país ao meio. Entendo sim que elas mobilizaram ideias e emoções, às vezes contraditórias, mas movidas por um sentimento comum: a busca de um futuro melhor para o país. Derrotado nas urnas, Aécio Neves defendeu a conciliação. Considero que a maior de todas as prioridades deve ser unir o Brasil em torno de um projeto honrado e que dignifique a todos os brasileiros. Em editoriais, colunas e reportagens, jornais destacaram que é preciso abrir caminho para a governabilidade. Ao longo da campanha, debates e programas eleitorais na TV foram pautados por agressividade e denúncias. O medo ganhou destaque nas estratégias de marketing dos partidos. Apenas nos últimos debates, as propostas para o país ganharam mais força do que a desconstrução do adversário. De acordo com a Folha de São Paulo, 1/4 do tempo da propaganda eleitoral das duas principais candidaturas na TV foi usado para ataques. No segundo turno, as propostas ocuparam apenas 12% dos programas. Os candidatos gastaram cerca de 60% do tempo se defendendo de acusações. Especialistas consideram que a campanha negativa faz parte do jogo democrático, mas um levantamento realizado pela Folha apontou que mais de 70% dos eleitores eram contra a agressividade na campanha. Na reta final, o Tribunal Superior Eleitoral proibiu ataques na propaganda eleitoral gratuita. Para o presidente do tribunal, ministro Dias Toffoli, o quadro de empate técnico entre os candidatos ao longo do segundo turno levou à agressividade. O TSE homologou um acordo histórico entre as coligações de Aécio Neves e Dilma Rousseff. Eles concordaram em fazer uma campanha propositiva nos 2 últimos dias de horário eleitoral gratuito e desistiram das ações de direito de resposta já protocoladas.
já conturbado cenário eleitoral foi agitado às vésperas da votação do segundo turno pela última edição da revista Veja. De acordo com a publicação, o doleiro Alberto Youssef, acusado de envolvimento em fraudes de contratos entre empreiteiras e a Petrobras, afirmou em depoimento à Polícia Federal que o Planalto tinha conhecimento das irregularidades e que tanto a presidente Dilma Rousseff quanto o ex-presidente Lula usavam o esquema de corrupção. O conteúdo foi antecipado quinta-feira na internet e teve forte impacto na corrida eleitoral. Youssef, que aceitou colaborar com a delação premiada, não apresentou provas. A presidente usou parte do último programa eleitoral para se defender. Dilma Rousseff disse que a revista pratica terrorismo eleitoral e excedeu os limites da decência e da falta de ética. Isso é um absurdo, isso é um crime. É mais do que clara a intenção malévola da Veja de interferir de forma desonesta e desleal nos resultados das eleições. O PT anunciou que moverá ações criminais contra a revista. Veja foi obrigada pelo TSE a publicar a resposta do partido. A campanha de Dilma Rousseff também conseguiu a proibição da publicidade da revista, com a alegação de que seria propaganda eleitoral contra a candidata. Em retaliação à reportagem, cerca de 200 pessoas picharam a sede da editora Abril, que publica a revista. As acusações do doleiro pautaram o último debate entre os candidatos. Jens Grusing, você é o decano aqui, né? Já cobriu 5 eleições presidenciais, né? Então conhece o Brasil e pode justamente fazer um processo comparativo entre o que você presenciou desde 94, né? E agora, essas últimas eleições. Olha, por favor. Certamente essa eleição foi a mais tensa, a que tinha mais surpresas e a de mais baixo nível também, que eu já vi aqui. Bom, a grande surpresa foi a subida e depois a caída da Marina no primeiro turno, que a Marina virou o grande assunto da imprensa estrangeira e não sei se foi um problema dos institutos de pesquisa, mas a caída foi uma coisa muito, muito surpreendente para todo mundo. E depois, no segundo turno, principalmente nas últimas 2 semanas, eu acho que o nível da campanha piorou muito. Com a entrada do Lula, lamentavelmente, eu sei que o Lula pode ser bem polêmico e essa vez ele ultrapassou um pouco os limites, eu acho. Ele é bom em campanha, muito melhor que a Dilma, sem dúvida nenhuma. Eu acompanhei o Lula em 94. Foi muito interessante. Eu gostei da campanha na época também. Agora, eu acho que eles estavam sentindo que a coisa não ia bem, não estava andando bem, então ele entrou na campanha para salvar a Dilma e aí passou todos os limites, né? Agora, tem que reconhecer que o outro lado também cometeu algumas denúncias, viram algumas denúncias absurdas também, né? Sim. Não é só o PT, não. Marie, você já também, não posso dizer que seja uma veterana, mas já essa é a segunda eleição presidencial que você acompanha. Como é que você viu esse processo? O que mais me marcou na campanha de 2014 é a batalha pelo terceiro lugar, que era garantido por uma pessoa, depois mudou para outra, e essa surpresa da Marina, que passou para o segundo lugar e depois voltou atrás. Então isso realmente foi uma coisa surpreendente. E que também para a França, que eu sou correspondente francesa, as pessoas queriam muito saber sobre a Marina, qual que era o percurso dela, de onde que ela vinha. Então isso realmente foi uma surpresa. Aí depois do segundo turno mudou completamente, porque ninguém conhecia o Aécio na Europa, aí não tinha uma coisa bem previsível, não era uma eleição que a gente já sabia quem ia estar no segundo turno. Então isso realmente foi um fato interessante de observar. Todd Benson, você é americano, não é? Trabalha para uma agência
uma agência internacional tradicionalíssima, né, histórica, e já acompanhou eleições no Brasil, no resto do mundo e na América Latina. Eu queria que você agora fixasse o seu foco, as suas impressões sobre o trabalho da mídia brasileira. Como é que você viu tudo? Não só essa coisa horrível, pelo menos no meu ponto de vista, que foi a intervenção da Veja, mas o trabalho todo da imprensa. Como é que você viu isso? Claro. Bom, em geral, eu acho que é importante frisar que, de início, que eu sou um grande admirador da imprensa brasileira. Eu acho uma imprensa muito boa, muito ativa, na maioria das vezes muito justa também. Agora, enfim, essa campanha, eu vi um lado talvez um pouco mais escuro, né, da imprensa em relação às denúncias, né? Por exemplo, essa reportagem da Veja foi um dilema para nós na agência Reuters, porque quando há alguma notícia importante na imprensa brasileira, a gente tem que determinar se é uma notícia que a gente vai publicar, a gente vai fazer um resumo dessa informação, porque obviamente terá relevância para os nossos leitores internacionais. Nesse caso, da reportagem da Veja, a gente decidiu não publicar. A gente não tinha fé na notícia do jeito que foi apresentada, e como decidimos isso, a gente pensou, olha, essa matéria da forma que está escrita, isso passaria pelos nossos editores nos Estados Unidos, os nossos filtros de jornalismo, e decidimos que não, que como não havia provas, era uma notícia que a gente não podia publicar só assim, resumindo essa informação. Então, a gente optou por esperar para ver qual que seria o impacto dessa notícia na campanha eleitoral e depois, dessa forma, mencionar a reportagem da Veja, porque os candidatos mencionaram, teve um destaque enorme na imprensa e assim publicamos. Foi a única forma que a gente se referiu na nossa cobertura dessa eleição a essa notícia. Mas, em geral, eu, enfim, acho a cobertura da eleição da imprensa brasileira extremamente boa, extremamente intensa, ampla, uma cobertura muito ampla de todos os candidatos. Enfim, eu admiro todos os dias, quando eu abro os jornais aqui em São Paulo, a Folha, Estadão, Valor, enfim, eu vejo, assim, são grandes jornais e realmente a cobertura reflete isso no geral. Nós vamos fazer uma brevíssima pausa e o Observatório da Imprensa volta em instantes. Estamos de volta com o Observatório da Imprensa, que hoje trata da mídia como protagonista na campanha eleitoral de 2014. Jens, você, quando chegou aqui logo depois da eleição do primeiro presidente civil, depois de 21 anos de ditadura militar, e logo em seguida você viu as denúncias contra o Collor de Mello e o impeachment, a renúncia dele e tudo. E também a causa, o ponto de partida, foi uma matéria de capa da Veja, sem uma entrevista do irmão dele, que não era uma pessoa sabidamente sensata, né? Que fez acusações sem nenhuma prova. E a coisa foi uma bola de neve que felizmente estava correta, mas nem sempre essas afirmações são corretas. Eu queria que você, com sua visão, com a sua experiência de jornalista alemão, muito mais que as coisas funcionam com um pouco menos de velocidade, né? Como é que você viu aquele episódio, viu o episódio de agora, né? A minha revista Spiegel também recebe muitas denúncias, né? Ela é praticamente a mídia, a Veja da Alemanha, no sentido que quem quer denunciar alguma coisa vai para Der Spiegel, geralmente, né? É sempre uma grande tentação publicar essas denúncias, mas é uma questão de profissionalismo que você tem que apurar essas informações, tem que ter um contraponto, e nesses casos simplesmente faltou, né? Eu acho que no caso do Collor, muitas das acusações contra ele depois se podia comprovar, apesar de que no final
se eu lembro isso direitinho, ele caiu por causa de uma Fiat Elba, né? Foi. Sim, sim. Mas eu acho que é uma coisa que você não pode deixar de fazer, apurar essas denúncias. Porque essa última acusação da Veja era muito grave. E, você publicaria, não, na eu não mesa... teria publicado isso. Assim, eu não teria publicado isso assim, não. Eu teria esperado até conseguir alguma outra prova, alguma outra fonte independente do Youssef. Não. Eu sei que é difícil. Você fica com essa denúncia, uma denúncia grave de uma pessoa com delação premiada e tudo isso. Então, é uma coisa que tem um peso. Não é uma coisa leviana, mas mesmo assim você tem que checar a informação com outras fontes. Claro, claro. Marie, nós tivemos, por coincidência, não é, uma notícia extremamente triste na semana passada, que é a morte dessa figura extraordinária que é o Ben Bradley, que morreu nos Estados Unidos com 93 anos. Justamente ele é o homem que, de certa forma, comandou a derrubada do presidente Nixon, através do caso Watergate, não é? Mas também ele era muito rigoroso com seus repórteres, ele exigia double-checking, não é? Quer dizer, checagem e contra-checagem de todas as informações. E foi por isso que, na maior democracia do mundo, o presidente Nixon teve que reconhecer que tinha errado, né? Porque era irrespondível. Como é que você vê esses dois casos que a fatalidade aproximou, né? Na imprensa brasileira, a minha impressão é que o fact-checking ainda não era, até essa eleição, uma coisa comum. E está começando em alguns veículos. Por exemplo, tem a Agência Pública de São Paulo, que fez uma checagem quase todos os dias dos programas, dos dados, etc., dos candidatos. Eu acho um bom sinal de ter agências e repórteres verificando as coisas assim. Uma outra coisa que eu achei interessante foi a resposta das redes sociais a essa denúncia da revista Veja, com muito humor também, porque foram publicadas várias capas acusando o PT de ser responsáveis pelo acidente do Titanic, pela maçã da Branca de Neve. Aí uma resposta também de um pouco de distância, que mostra que o jornalismo também pode errar e que as pessoas entendem quando uma coisa está sendo feita de uma forma completamente abusiva. Então, o humor também foi uma forma interessante de mostrar que as pessoas, os leitores, não apoiam esse tipo de cobertura. Todd, a Marie levantou essa questão das redes sociais, que é um novo protagonista no processo político, não é? E no processo de cobertura jornalística. E parte dessa exacerbação que houve nas últimas eleições deve-se às redes sociais, à blogosfera, a essa quase insanidade e irresponsabilidade que as pessoas têm, inventando coisas, mandando coisas e, sobretudo, destilando ódio numa sociedade que... hoje nós temos até uma xenofobia interna por causa da coisa do Nordeste, não é? É uma coisa vergonhosa para um país que se considerava cordial, não é? E íntegro nacionalmente, não é? E, de repente, nós temos esse veneno instalado na sociedade brasileira pelas redes sociais. Como é que você vê esse papel? Com certeza. As redes sociais assim mudaram o cenário político e mudaram a dinâmica também do nosso dia a dia no jornalismo. Eu acho que hoje em dia você não consegue ser jornalista sem estar muito atenado às redes sociais. Assim, por um lado, te dá acesso a informações que muitas vezes você não veria, talvez com tanta rapidez,
se você não estivesse acompanhando, por exemplo, no Twitter ou no Facebook, onde você vê as pessoas postando informações que muitas vezes podem ser relevantes. E isso tem sido uma ajuda para a gente na nossa cobertura, às vezes, mas, ao mesmo tempo, o outro lado da moeda dessa história é que, assim, não há editores, não há filtros, né, nas redes sociais. Qualquer pessoa pode publicar o que quiser. Assim, é um espaço completamente democrático e livre, então você tem que estar muito mais rigoroso com o que você vê nas redes sociais. Não é a mesma coisa ver uma coisa no Twitter, uma coisa que você vê publicado, por exemplo, no New York Times, né? Assim, você tem que encarar as redes sociais dessa forma. E concordo plenamente, assim, o veneno que a gente via durante essa campanha eleitoral, acho que de todos os lados a gente viu veneno puro sendo publicado nas redes sociais. Era uma demonstração de como esse país estava ficando dividido, né? Em certo sentido, essa eleição me lembrou muito das eleições anteriores nos Estados Unidos, onde você via, desde a época do Bush e também na época do presidente Obama, o país basicamente dividido pelo meio. Você vê isso também na votação, tanto lá quanto aqui, e também nas redes sociais. Assim, você vê as pessoas... durante duas campanhas, o presidente Obama teve que provar que ele não era um muçulmano da África, nascido na África, né? Rumores e boatos que circulavam nas redes sociais. E você via coisas parecidas aqui durante a campanha eleitoral, infelizmente também. Pois é, Todd. Foi bom você lembrar, porque teve uma boataria no sábado, um dia antes das eleições, de que o Alberto Yusuf tinha morrido vítima de envenenamento, quer dizer, isso correu as redes com uma velocidade incrível, criando, inclusive, fatos que, sabe, gerando emoções na véspera da eleição. Como é que você vê isso, Jens? E o que mais me assustou ainda é que muita gente estava acreditando nessas claro. Fofocas. Né? Sim, porque ele estava hospitalizado, sim, tinha sofrido um negócio. Mas isso mostra também um pouco a desconfiança entre muitos brasileiros enquanto aos políticos, ao sistema político, à plena democracia. Eu acho que tem uma desconfiança muito grande. Muita gente acha possível que isso aconteça, e isso acho preocupante. Marie, você conhece já o Brasil o suficiente? Você acha que será possível, digamos, desenvenenar, tirar esses bacilos, esses vírus que foram soltos de uma forma tão irresponsável no último mês? E será possível fazer com que o nível de convivência política volte ao que era antigamente? Tem uma coisa que o Brasil tem que é muito diferenciada, no sentido negativo, que é o monopólio dos veículos. Mas nos protestos, por exemplo, de junho passado, 2013, a gente viu que também tinha uma vontade de outros cidadãos também terem uma voz e criar outros veículos. Fóruns Media Ninjas, etc. E mostrou também que tem outras fontes de informações, tem também os defeitos, às vezes, das redes sociais, que não tem a checagem, que não tem o mesmo sistema assim, de controle, mas também mostrou que tem uma outra voz que pode aparecer e também ter credibilidade, e mostrar e denunciar outros abusos. No caso dos protestos, foi mais ligado a violências policiais, etc. Mas também isso mostra de uma forma positiva no Brasil que, apesar de ter um monopólio dos jornais, das televisões, também tem outras vozes possíveis. Isso é uma coisa positiva e bastante nova no Brasil. Mas você acha que essa concentração da mídia brasileira, ela torna o processo muito... Quer dizer, cria um ambiente de ceticismo com relação à imprensa? É um processo histórico, é uma coisa
que precisa de uma reforma, que o PT não fez no governo da Dilma, e é uma coisa que talvez precise ser implementada, repensada. Não sei exatamente se é uma coisa que pode ser feita rapidamente, qual que são exatamente as urgências, mas é uma coisa que precisa ser repensada. Todd, você acha que, diante desse quadro, quer dizer, a imprensa mais ou menos, quer dizer, bastante concentrada, pelo menos é a minha opinião, e tem sido motivo de muitas edições do Observatório, você acha que essa imprensa concentrada, o antídoto a essa concentração estaria nas redes sociais, com a irresponsabilidade, com a falta de critério, com a falta de profissionalismo? Porque essa é uma profissão muito séria, não é qualquer um que pode sentar no computador e fazer uma matéria, não é? Eu sou cético em relação à possibilidade de regular ainda mais o ambiente jornalístico e também da internet. Assim, por um lado, assim, concordo que há perigos, né? E é verdade, enfim, que você tem uma grande imprensa aqui, como muitos outros países, que domina a informação, a difusão da informação em grande medida. Mas eu acho que esse monopólio da grande imprensa já vem sendo diminuído ao longo dos anos, desde que surgiu a internet, e ainda mais e com uma velocidade muito maior agora com as redes sociais. Enfim, eu não sei se a resposta seria ter uma mão maior de um governo, por exemplo, para tentar garantir uma concorrência maior. Mas eu acho que, enfim, já estamos indo por esse caminho. Assim, você pode ver, a gente já está vendo ultimamente o nascimento de alguns outros veículos de imprensa no Brasil menores, que oferecem visões alternativas, que, enfim, que contribuem para um debate mais rico, né, com vários pontos de vista. Vamos fazer um novo intervalo e o Observatório da Imprensa volta daqui a pouco. O Observatório da Imprensa está de volta com uma edição que faz uma análise da cobertura jornalística durante a campanha pela presidência da República deste ano de 2014. Tem uma questão levantada pela telespectadora Marisa Luz, que veio pelo Facebook. Ela pergunta, ou ela provoca, que eu acho muito interessante, se o governo tentar regular a imprensa, vão dizer que é censura. Qual é a saída para tentar moralizar a imprensa sem pender para o autoritarismo? Vou me permitir, Marisa Luz, dizer que moralizar, no caso, foi uma expressão um pouquinho forte. A imprensa não é imoral. O que Veja fez não pode ser generalizado, não pode ser universalizado. Tanto assim que a imprensa foi muito cautelosa na repercussão. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma boa provocação. Como é que você vê isso, Jens? Olha, sinceramente, eu sou contra a regularização da imprensa. Eu acho que o caminho, quando se trata de difamação, por exemplo, Sim. O caminho são os tribunais, claro. É a justiça. E na Alemanha, a gente tem uma instituição que se chama Presserat, que é um sistema de autocontrole da mídia, que funciona bem. Que agora na Inglaterra estão tentando refazer, não é isso? Esse Presserat pode criticar um jornal, um programa de televisão, por algum erro profissional que eles cometeram. E não tem nenhuma obrigação da mídia, do jornal, de publicar essa crítica, mas, em geral, eles fazem. É uma coisa muito pesada. E quem participa desse Presserat? São representantes de toda a imprensa? De toda a imprensa. É um sistema de autorregulação. Muito bom. Regulação. Muito bom. Marie, como é que é na França? Vocês têm autoridade, não é, que é de audiovisual, que cuida disso? A imprensa
Quer dizer, os meios impressos, eles não sofrem nenhuma regulação, porque é o livre-arbítrio, né? Mas eu acho que os meios eletrônicos têm algum tipo de regulação. Como é que é? Que nem os nossos vizinhos alemães, a gente tem um tribunal dedicado aos casos de difamação, liberdade de expressão, e os jornalistas conhecem bem as regras. Agora, a regulação é feita por uma instância que se chama CSA, Conselho Superior do Audiovisual, Conselho Superior do Audiovisual, que tem regras bem específicas, vai de interdições de horários para criança, para tal programas, a coisas eleitorais. Então, é uma coisa que é bem controlada, mas não tem a ver só com eleições, é sobre todos os programas, documentários, reportagens, etc. Mas sobre a ética dos jornalistas, é uma coisa que está se transformando com a internet. E os casos de corrupção não é, evidentemente, uma coisa que só acontece no Brasil. E também tem casos na França de ministros que foram denunciados por veículos geralmente independentes, e são regras bem precisas, bem específicas de denúncias. Precisa de provas, precisa de segredo profissional também, que o jornalista não tem obrigação de falar quem foram as fontes para o juiz. É uma coisa bem difícil também, que está num debate novo hoje. Mas a gente também tem casos de corrupção e também tem jornalistas que fizeram investigações sérias sobre essas questões. Na Inglaterra, a Inglaterra tem uma maneira muito particular, muito singular de resolver as coisas, né? Primeiro, é uma monarquia. Então, agora, depois do escândalo lá da rede dos tabloides, então, do Murdoch, depois desse escândalo, criou-se uma comissão de inquérito presidida por um juiz muito responsável e, finalmente, houve uma votação. Os partidos políticos, os três partidos, que são muito diferentes um do outro, aprovaram isso. E agora está faltando já ela. Aliás, ela já está funcionando, mas ainda não teve nenhum caso importante para julgar. Mas como é que você vê isso? Quer dizer, a Inglaterra teve que reconhecer, a pátria da liberdade de imprensa, não é? E, de repente, ela teve que perceber que alguma coisa tem que ser feita. E aí a rainha fez uma carta real instalando essa comissão de autorregulação. Como é que você vê esse fenômeno aplicado na Inglaterra e no resto do mundo? No caso da Inglaterra, na verdade, eu acho que assim, a Inglaterra sofre de menos liberdade de imprensa. Tem uma lei rigorosa de difamação, e tanto que, por exemplo, no nosso caso, na agência Reuters, quando a gente publica notícias aqui sobre o Brasil que poderiam ser lidas como notícias difamatórias, se essa reportagem cai nas mãos de um editor nosso na Inglaterra, ele vai ser extremamente cauteloso para ver se isso não poderia ser entendido como difamação sobre a nossa legislação aqui na Inglaterra. Na verdade, a gente sempre responde, olha, mas as leis brasileiras são diferentes, você tem mais liberdade para publicar esse tipo de coisa, e a gente, enfim, está atribuindo isso a o que saiu aqui na imprensa brasileira. Então, na Inglaterra, eu acho assim, não tem tanta liberdade nesse sentido. Tanto que, durante o escândalo de Edward Snowden, né, que teve escândalo de espionagem, que afetou muitos países, inclusive o Brasil, um grande jornal inglês, o Guardian, tinha uma série de gravações que ele tinha e documentos que ele tinha vazado para esse jornal. E a lei britânica permite que o governo depois se apodere dessas informações. Então, o que o jornal fez na Inglaterra? Fez uma parceria com o New York Times e transferiu todas essas informações que receberam do Edward Snowden para o New York Times em território dos Estados Unidos, onde o governo não tem direito nenhum de tentar repreender essas informações. Então, assim, é diferente, por exemplo, nos Estados Unidos, onde você tem uma liberdade maior, embora nos últimos anos a gente tenha visto o governo Obama, para a decepção de muitos,
tentando apertar a imprensa ainda mais na justiça para ter acesso a fontes de informação que o governo não tem gostado, informações que têm vazado da administração Obama. Então, nos Estados Unidos, o caminho é sempre via justiça, né? Mas o Tribunal Supremo dos Estados Unidos tem garantido quase que sempre o direito da imprensa de publicar. E essa nova comissão, ela já começa a ter uma repercussão na vida jornalística do país, da Inglaterra? Olha, na verdade, é uma boa pergunta. Eu não tenho a resposta a essa, porque assim, eu não tenho acompanhado muito de perto essa questão na Inglaterra. E acompanho muito mais de perto a imprensa nos Estados Unidos, onde ficam nossos editores aqui nas Américas para Reuters. Sim, mas realmente... Jens, você acha que esse é o problema, digamos, mais importante dessa era da informação que nós vivemos, né? Dizem que essa é a era da informação, e surge esse questionamento que tem mais de 200 anos. Na Constituição americana já houve esse debate, tanto que eles fizeram a primeira emenda, evitando qualquer outra emenda que pudesse diminuir a liberdade de expressão. Quer dizer, esse é um problema contemporâneo, continua sendo contemporâneo. Como é que você vê, como é que a gente pode sair disso, inclusive com a globalização? Olha, a saída certamente não é pelo governo, isso eu acho. Não é pelo governo? Não é pelo governo. Se for... eu acho que a gente não precisa de novas leis, e não sei se o Brasil precisa de novas leis. É melhor ter menos leis e leis que são cumpridas do que leis demais, que geralmente convidam para um abuso deles também. E muitas vezes depois viram outra coisa, né? Isso eu já vi aqui no Brasil, tem em outros lugares também. Eu acho que o problema nesse momento é um excesso de informação e denúncias que a gente tem, e o papel do jornalismo é cada vez mais importante nesse sentido. Isso afeta as redes sociais também. Eu não vejo um caminho claro como regulamentar a mídia social, a internet. No fundo, eu não quero isso, não. Eu vejo os problemas, é impossível. Eu vejo os problemas, eu vejo essas denúncias que saem do nada, que afetam pessoas, e, às vezes, o caminho da justiça não é o mais viável ou é o mais eficiente, né? Uma vez que a honra de uma pessoa é destruída, é muito difícil recuperar essa honra pela justiça, né? Eu acho que a gente precisa de discutir mais. Não vejo a necessidade de novas leis nesse momento. Marie, não sei se você participa, né, mas no Rio e em São Paulo há associações de correspondentes estrangeiros. Vocês têm discutido na associação, a sua deve ser de São Paulo, imagino, você tem discutido essa questão da mídia, de autorregulação, a loucura da rede social, a irresponsabilidade. Vocês têm tratado dessa questão? Então, eu acabei de me mudar para São Paulo, então fazia parte da Associação do Rio até o primeiro turno e da de São Paulo entre os dois turnos. Então, ainda não vi uma diferença tremenda entre os debates e as concepções da profissão, mas eu acho que não é uma coisa que só tem a ver com a imprensa estrangeira. São códigos de éticas e o fato de checar uma informação, de verificá-la, de apurá-la, etc., não é uma coisa cultural. A profissão tem as mesmas regras, deveriam ter, de checagem. Então, não é uma coisa... A gente não... Talvez os americanos tenham uma forma mais históricas de verificar, etc., mas a gente não tem uma visão de estrangeiros sobre isso, de correspondentes de fora. É uma coisa que eu acho que tem a mesma fonte, o mesmo raciocínio intelectual. Todd Benson, você acha, voltando ao assunto brasileiro e das eleições, as eleições foram
hoje é terça-feira, as eleições terminaram domingo à noite, não é? Mas você acha que esse processo de cicatrização das feridas, ele poderá ocorrer de forma que o país trate a política de uma maneira diferente que trata o futebol, o fla-flu, aquelas paixões exageradas, e possa haver um tipo de convergência, guardando as identidades de cada partido e de cada candidato. Mas você vê possível, nas próximas eleições, daqui a 2 anos vamos ter eleições parciais, você vê possibilidade desse processo de cura ou de cicatrização ser concluído ou avançar? Olha, eu acho que, por um lado, sim, os nervos vão se acalmar um pouquinho depois dessa eleição. Agora que passou, ninguém desafia o resultado, todo mundo concorda com o resultado, ninguém questiona isso. Mas também eu vejo essa eleição talvez como um divisor de águas um pouco na cultura política aqui, pelo menos na minha experiência. É a 4ª eleição que eu cubro no Brasil, de longe a mais negativa, agressiva, e eu via isso, inclusive, entre os meus amigos brasileiros, assim, dos 2 lados do espectro político, assim, com bastantes críticas na internet, nas mídias sociais, usando a linguagem forte. Enfim, não foi um espetáculo particularmente bonito. Eu acho que a gente vê isso também no mapa eleitoral, você vê um país dividido. E, como falei mais cedo, essa divisão do país lembrava um pouco dos Estados Unidos. Eu acho que o tom da campanha, infelizmente, também está lembrando cada vez mais da cultura política americana. Se você acompanhar uma campanha eleitoral nos Estados Unidos, as campanhas são basicamente negativas. Fala-se muito pouco em propostas concretas para o país. E é uma coisa bastante ruim, ao meu ver, também nos Estados Unidos, negativa. E eu vejo uma transformação um pouco. Essa é a tendência que eu estou vendo aqui no Brasil. Eu acho que os discursos iniciais da presidente Dilma, de algumas pessoas importantes do Partido dos Trabalhadores, por um lado você tinha alguns discursos assim mais pedindo uma reconciliação do país, mas, por outro lado, há alguns comentários bastante para provocar também. A gente ouviu alguns comentários do Marco Aurélio Garcia, por exemplo, na noite da vitória, nada conciliadores, do próprio ministro Mantega, dizer assim, lendo o resultado da eleição como a aprovação da sociedade brasileira da política econômica, enfim, quando é 51 a 48, não sei se dá para ter essa leitura. Então, eu tenho a impressão de que a cultura política vai ser daqui para frente um pouco mais tensa. Eu acho que, enfim, isso foi uma coisa que vai ter consequências para o futuro. Marie, uma perguntinha rápida, porque daqui a pouco vamos ter que encerrar, mas na França, por exemplo, o crescimento da direita, o crescimento surpreendente da direita, em toda a Europa, mas na França especialmente, não é? Esse crescimento relembra, traz de volta todo o passado de guerras, de sangue, de violência, da ocupação alemã, do colaboracionismo francês, do governo de Vichy e tudo. Você vê também essa divisão que, digamos, pintou aqui no panorama brasileiro? Quer dizer, da extrema-direita, né? Sim, claro. Isso é um fato que vem crescendo já faz uns 10 anos na França, que é um fato surpreendente também, mas que mostra o pior de um povo, que é o racismo, uma parte da exclusão dos outros, seja uma parte da população que vem de outros países ou os imigrantes. E eu acho que o paralelo com o Brasil seria meio forçado, porque é um povo que tem uma história diferente, que foi construído com outros povos, mas tem reações depois dos resultados que
me lembraram um pouco dessa parte do povo francês que rejeita o outro. O que a gente ouviu nos últimos dias sobre os nordestinos, que não são outro povo, que são os brasileiros, é uma coisa chocante e que realmente não é uma parte bonita de se ver no povo brasileiro, quando ele exclui e rejeita uma parte dele mesmo. Mas eu acho que o racismo aqui, o racismo na França tem referências bem diferentes e consequências também bem diferentes. Nós estamos chegando ao final desta edição. Eu quero agradecer a presença aqui no Rio do jornalista Jens Grusing, da revista Der Spiegel, e em São Paulo, dos correspondentes Marie Naudasha e Todd Benson. Na próxima semana, daremos início à série Todos Juntos. E o primeiro assunto é educação e seus desafios. No país com quase 14 milhões de analfabetos. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio ou pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Uma boa noite.